Fala pessoal, mais um Pergunte ao Demian aqui no canal Demian Maia Brasil. Quem não se inscreveu ainda se inscreve, assina o canal e curte lá, tá bom? Pessoal, então eu tenho uma pergunta aqui. A primeira pergunta é do Pedro Rissato, que ele perguntou se o jiu-jitsu brasileiro ainda tem a mesma eficiência como nos primeiros UFCs, na época do Royce Gracie. Com certeza, Pedro, o jiu-jitsu brasileiro tem a mesma eficiência. A única diferença é que hoje todo mundo treina jiu-jitsu, todos os lutadores que estão lá treinam jiu-jitsu. Então, você vai ter mais dificuldade de usar como o Royce usava, por exemplo, porque o cara vai ter uma defesa de um cara que treina jiu-jitsu, não de um cara leigo, né? E isso que foi a evolução do MMA e do esporte. Mas não tenha dúvida que a arte marcial mais eficiente que existe ainda no octógono é o jiu-jitsu brasileiro, porque ele foi desenvolvido para esse tipo de coisa, ele foi desenvolvido baseado em desafios entre artes marciais. E depois, quando veio o jiu-jitsu esportivo, as regras do jiu-jitsu esportivo são baseadas também na eficiência para um desafio real, né? Eram os desafios interestilos. Então, por exemplo, o que mais vale numa luta de MMA? É você estar numa montada ou numa costas controlando. E essas são as posições que mais valem também no jiu-jitsu brasileiro nas competições esportivas, né? A queda e a raspagem, elas valem menos, porque elas não são tão definidoras assim. Por exemplo, você vai para o judô já dá muita importância para a queda. O jiu-jitsu brasileiro era todo baseado em finalização, por isso que ele é tão eficiente. E obviamente a eficiência das lutas agarradas, né? Todas as lutas agarradas, elas tendem a ser muito eficientes, porque qualquer luta tende a ir para o agarre, né? Ou o cara é muito bom para evitar essa luta agarrada, ou seja, ele também treina a luta agarrada, mas treina a luta em pé, ele consegue evitar isso, ou ele vai acabar eventualmente agarrado. E aí que o jiu-jitsu sai na frente, porque ele é feito para finalizar, enquanto o judô você pode ganhar a luta dando queda, né, derrubando o oponente de costas no chão, que numa luta de MMA não vai fazer muita diferença, não vai ganhar uma luta, ou imobilizando, que também não vai ganhar uma luta, e existe a possibilidade de finalizando, mas é uma das possibilidades. O jiu-jitsu, a única forma de você vencer a luta antes do tempo é finalizando, ele busca isso. O wrestling é uma luta eficientíssima também, mas ele não tem finalização, ele busca imobilizações e quedas, que também não terminam com a luta. Daí a importância do jiu-jitsu brasileiro ainda e da eficiência tão grande, né? E aí tem outra pergunta aqui que também entra nessa mesma questão, que é do João Heron, que ele pergunta: no cenário atual do MMA, ainda é possível existir lutadores unidisciplinares bem-sucedidos? João, eu acredito que não. Hoje em dia você tem que ter uma noção de várias artes marciais, com certeza. Mas se você for escolher uma, obviamente, a única que tem chance de você botar um lutador unidisciplinar lá e ele ir bem, sem dúvida nenhuma, é o jiu-jitsu brasileiro, porque por tudo isso que eu falei antes, né? Se você botar um wrestler lá, ele tem uma grande puro, né? Um wrestler que não treina outras coisas, ele tem uma grande possibilidade de ser finalizado, né? Ou nocauteado mais difícil, porque ele vai botar a luta para baixo. Se botar um boxeador puro, grande possibilidade de ser botado para baixo e ser finalizado. Se você botar um cara de judô, ele vai ter também uma grande possibilidade de ser finalizado, apesar que ele já tem mais uma noção de defesa, tudo é uma arte marcial também eficiente. O jiu-jitsu brasileiro, ele busca finalização em primeiro lugar, né? E busca controles em posições eficientes, que você não vai apanhar, ele foi feito para isso. Então, se você tiver que escolher um lutador unidisciplinar, é o do jiu-jitsu brasileiro. Mas, como todo mundo treina hoje jiu-jitsu, já não cabe mais, né? Não adianta eu chegar lá e achar que eu vou usar só meu jiu-jitsu. Eu tenho que aprender uma caminhada do boxe, aprender um contra-ataque, umas posições para causar uma ameaça ao meu oponente e poder usar o jiu-jitsu de forma mais eficiente. Tá bom? Espero que eu tenha respondido para vocês. E logo mais tem outro Pergunte ao Demian. Assinem o canal, assistam os podcasts, vejam as lutas antigas que eu estou colocando. Vejo vocês em breve. Valeu!